Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 13 de outubro de 2020, 10 horas da manhã. E como todas as manhãs, nós temos aqui um convidado muito especial que vibratoriamente já se encontra conosco. Nós começamos ontem a falar da sua vida, uma vida de muita luta, de muito trabalho, mas aproveitamos, antes de falarmos dele, mandando também um abraço para a Cirlei. Seja bem-vinda, Cirlei. Mas ontem, Roberto, nós começamos a falar de quem? Carmine Mirabelli, ou Carlo, né? Ele nasceu na cidade aqui de São Paulo, olha só, vocês paulistas também são felizados, tá? Nasceu na cidade de Botucatu em 2 de janeiro de 1889. No ano da República, né? Nós deixaríamos o Império para trás, nos tornando República. Então o ano não dá para esquecer, fazer contas. Carmine Mirabelli nasceu no ano da proclamação da República, que é janeiro de 1889. Não foi o mês, só o ano, né? Mas, lembrando rapidamente sobre o que nós falamos ontem, ele nasceu numa família de uma boa condição financeira, estudou em bons colégios, estudou no colégio dirigido pelos padres, e inclusive foi expulso do colégio porque a primeira manifestação mediúnica se dá quando ele traz um texto de grande profundidade, escrito em latim, que era um idioma que ele não conhecia. E aquilo deixou os padres um pouco apreensivos e acabam fazendo com que ele saia do colégio. Mas ele que teve uma infância tranquila relativamente, os pais perdem praticamente toda a fortuna e ele já jovem sai de casa em busca de trabalho para não pesar na economia doméstica. Vai trabalhar na companhia de gás, vai à Alemanha. Naquela época se utilizava aqueles lampiões a gás, ele vai à Alemanha e traz de lá aquelas camisas que eles colocavam nos botijões de gás para iluminar, e ali ele consegue ganhar bastante dinheiro, aliviando um pouco as dificuldades familiares. Mas ele casa jovem, ele casa com 21, 22 anos, 22. Ele já casa e também sai da companhia de gás, já vai para uma outra empresa, vai trabalhar agora numa empresa de sapatos. A Clark, a Clark. Calçados Clark. E ali ele começa a surgir fenômenos de efeitos físicos que ele não sabia que era ele que era o responsável, mas as pessoas ficaram apavoradas, chamaram a polícia, chamaram padres, porque as caixas de sapatos saíam da prateleira voando, saíam da prateleira, realmente era assustador. E quando perceberam que aquilo era oriundo dele, o que fizeram? Ele foi chamado de estar possuído pelo demônio, foi agredido, foi espancado na rua, foi dispensado daquela empresa. E quando ele sai dali daquela companhia, aí tudo volta ao normal, porque era ele o responsável por doar para os espíritos poderem realizar aqueles fenômenos de efeitos físicos. Hoje o preço é menor. Na época, ser médium, o preço era muito grande. Analisemos. De um evento só, ou seja, aquelas manifestações físicas, né? Mediúnicas, porém físicas, de efeitos físicos, ele perde o emprego, é xingado por todo mundo, malquisto e agredido. Teve a casa apedrejada. A casa foi apedrejada. Então, ser médium naqueles tempos era muito difícil. Nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando de religião. Tudo bem? Continuando. Agora, por sua capacidade e conhecimento, aí ele foi admitido numa outra empresa, o concorrente, né?
nossa, esse cara deve ser muito bom. Quem o contrata? A Companhia de Calçados Vilaça. A Clark não quer, nós o queremos. Venha para cá. Agora, ali repetia também os mesmos fenômenos, de forma assustadora, narra o articulista, né? O biógrafo. Então, concluíram que ele deveria ser internado no hospício. Olha, antes ele foi xingado, foi apedrejado, agredido, etc. Agora fala assim, não, vamos dar um atendimento humano para ele, vamos interná-lo no hospício. Então já foi mais suave, né? E aí, quais foram as consequências, Leila? Só o pior é que nós sabemos, ele nasceu em 1889. Esses fenômenos acontecem no início do século. No início do século XX, praticamente não existia tratamentos. E quando existia, aqueles tratamentos eram tratamentos muito violentos. Eram tratamentos com choques, né? Então era assim uma coisa de muito sofrimento. Mas ele até, entre aspas, deu sorte, porque ele não ficou muito tempo internado no hospício, não. Ele foi internado no sanatório de Juqueri, por 19 dias. E nesses 19 dias, aí os médicos, os mais afamados de São Paulo em psiquiatria, examinaram ele. Os doutores Felipe Axê, o doutor Franco da Rocha, que estavam à frente daquela junta médica, e ali eles constatam que a sua boa sanidade mental, perceberam que ele não tinha nenhum problema mental. Não viram nele nenhum mínimo indício de alienado mental. E aí eles... Então não era uma pessoa nociva à sociedade, então deram alta para ele. Então foi uma junta médica de peso. Nós falamos do Franco da Rocha, doutor Axé, né? Agora, em 22 de janeiro de 1914, ele já contava então 25 anos. Após a morte de seu pai, mergulhando a família em sérias dificuldades financeiras, ou seja, o esteio da casa era o pai, né, o patriarca, ele desencarna. E Carmine ficou doente, aflorando uma extraordinária, denominação da época, aliás, paranormalidade. É interessante porque quando isso acontece, né, assim, a pessoa, por exemplo, a pessoa está naquele estado de uma doença muito grave, quase desencarnando. E aí, muitos que não entendem dizem, já está delirando, mas não. Os laços se afrouxam em função da enfermidade e com isso a pessoa começa a ver os parentes que já desencarnaram, a ouvir a mensagem, e aí começa a comentar com os familiares, fulano está aqui, fulano disse isso, fulano disse aquilo. E aí os médicos dizem, está delirando, ou a própria família não consegue compreender. E como o Carmínio ficou muito enfermo, aí o que acontece? Ele se colocou numa situação, numa posição, com esse afrouxamento dos laços, que aqueles fenômenos paranormais, eles começam a eclodir, porque ontem nós falamos... Aliás, eles recrudescem, né? Porque a primeira vez que há alguma manifestação assim diferente foi quando ele, adolescente, escreve aquele texto lá no colégio. Em latim. Em latim, um idioma que ele não conhecia, e dali ele acaba sendo expulso da escola. Depois, alguns anos depois, quando ele já está trabalhando, começa aqueles fenômenos de efeitos físicos, os sapatos voando pelo meio da loja. E vão se repetir, Leila. Mas não foi fácil, não. Né? Então, neste mesmo ano que o pai dele desencarna, ele ainda encontrava-se empregado na Companhia de Calçados Vilaça. A internação dele foi breve, como relatamos, né? 19 dias, ele enferma, mas aí então já tinha seu emprego assegurado. E aí ele foi colhido de surpresa, como se ele não tivesse preparado. Mas é a narrativa que foi passada pelo biógrafo. Imagino que ele devia estar até prevenido, né?
Mas aí então são os estranhos fenômenos hoje classificados, né? Hoje não mais, há algum tempo, classificados como poltergeist, ou seja, fenômenos inexplicáveis, fenômenos paranormais, mediúnicos, né? Não diríamos nós espíritas. Mas o que acontece? Apenas na presença dele, e com frequência, é que os sapatos saltavam da prateleira, moviam-se como se fossem animados, porque quando, na primeira loja Clark, a polícia é chamada, aí faz uma investigação para ver se havia algum truque, o que poderia estar acontecendo ali. Vem o padre para fazer um exorcismo, mas depois eles constatam que era oriundo do Mirabelli. E quando ele vai para essa empresa, a Calçados Vilaça, aí ali a mesma coisa começa novamente Os calçados começam a passear, né? E aí... Aí os calçados falam assim, olha, não estou de férias, vou passear. Então, mas o Carmine, ele não compreendia porque isso acontecia. Porque, veja bem, uma é eu ser portador do fenômeno. Eu posso ser portador, por exemplo, vamos colocar uma habilidade, mas eu não sei de onde vem essa habilidade, né? E também acontecia com ele, o Carmine, ele estava naquele conflito, de onde acontecia isso, porque com ele. Mas muitos clientes, e aí repete-se o refrão, né, o bordão, atribuíam os fenômenos ao diabo. Olha, é o diablo em ação. Agora, ele não era espiritualista. O que quer dizer isso? Pode explicar, Leila? Ele, na realidade, de uma certa forma, nós entendemos espiritualista é todo aquele que acredita em alguma coisa além da matéria. Apesar dos pais serem italianos e, em geral, os italianos eles tinham uma religião. São muito católicos. O pai era protestante, né, pastor? O pai já era diferente, porque o pai era um pastor da igreja luterana. Mas ele não tinha, assim, esse lado religioso muito acentuado. Ele não cultuava a religiosidade, é isso, né? Mas mesmo assim, ele começou a descrever para os amigos, né, para as pessoas próximas, que ele conseguia ver os espíritos dos pais, que já haviam desencarnado, já haviam morrido. Ele, logicamente, que não usava a palavra desencarnados, porque ele nem conhecia essa palavra, mas conseguia ver os espíritos dos pais, conseguia ver o espírito de um tio, da sogra, de uma filha que havia, a sua própria filha que havia já desencarnado. E ele devia ficar assim, muito assustado, porque, em geral, o que acontece? Quando as pessoas têm essa sensibilidade no início, muitas têm vergonha de comentar até com a própria família, porque ficam achando que estão loucos, que a família não vai compreender, ficam às vezes com receio de falar alguma coisa, como aconteceu com ele. O que fizeram? Levaram logo para o hospício achando que aquilo era caso de internação. Nós já conhecemos pessoas irem à nossa casa espírita, mas dizendo, não, a minha família não sabe, o meu noivo não sabe. E isso é ruim porque a pessoa fica carregando aquele fardo sozinho, com aquela vergonha, com aquele receio, com aquele constrangimento de estar passando por aquilo. Se vai procurar um médico, em geral os médicos também, mesmo o psiquiatra, não vai conseguir compreender. E, por outro lado, nós temos que entender que nem todas essas reações são mediúnicas, porque às vezes a pessoa pode ter um problema realmente mental, pode ser uma esquizofrenia. O cuidado que a casa espírita precisa ter ao lidar com essas situações, quando a pessoa chega ali pela primeira vez.
Não podemos nem dizer que é mediunidade, nem podemos dizer que a pessoa tem um problema mental. Temos que ter muito tato, muita cautela. Mas o Mirabelli, ele fica assim. Eu consigo ver os espíritos de pessoas que já não estão mais aqui, dos ditos mortos. E aí, Roberto? Então, mas aí a sorte muda para ele. Porque o que ele queria realmente era uma explicação. Porque a partir do momento que você entende o fenômeno, você começa a exercer algum controle. Mas quando você não conhece... Então, o que aconteceu? Com a ajuda de muitos pesquisadores renomados, entre eles, vou citar somente um, é o Alberto de Melo Seabra, né? O Mirabelli se conscientiza, ou seja, toma ciência da importância de seus dons. Então, não é somente um dom. Um dom tem uma finalidade, tem um propósito, uma importância, e ele conscientiza dessa importância. E, a partir daí, ele decide se submeter a sessões espíritas experimentais. Vamos ver como num ambiente espírita, adredemente preparado, com pessoas qualificadas, estudiosas da doutrina e afinada com os propósitos dos espíritos superiores que estarão ali, como é que vai acontecer essas experiências? É interessante porque nós vimos, né, semana passada, a Leonora Pape. E a Leonora, ela foi pesquisada, foi a médium que foi pesquisada durante o maior número de anos, 25 anos. Eles gastaram $150 mil. E naquela época, $150 mil era muito dinheiro para poder realizar as pesquisas. Até detetives foram contratados para poder vigiá-la, para ver como que ela se comportava. Mas, e ali o que nós, ao final, o que a gente percebe? A doação daquela pessoa, daquele espírito, daquele missionário, em benefício da humanidade. E o Mirabelli também começa nesse caminhar. Por quê? A partir do momento que ele começa a ser pesquisado, naquelas pesquisas ali, naquelas sessões espíritas experimentais, ele contribuiu muito para que nós pudéssemos compreender muito dos fenômenos que naquela época eram considerados coisa do diabo, coisa, né, de bruxaria, ele é um bruxo. Quantos foram queimados na Idade Média pela incompreensão da igreja, não conseguia compreender o fenômeno. É bruxa, qual era o caminho da bruxa? Ia para a fogueira. Até hoje tem países no mundo que ainda condenam as pessoas à morte se ele for médium. Imagina o tormento de um médium nascer num país desse. É complicado. Mas e aí, Roberto, o que acontece com Carmine? Então, nessas sessões experimentais, ele exterioriza muitas possibilidades, como, por exemplo, a levitação. Sabemos que a levitação diferencia-se da volitação, né? Materialização e desmaterialização de objetos. Há também o fenômeno de transporte, o fenômeno da bilocação, de auto ou teletransporte, né? Ele próprio se transportando para outros lugares, que vamos adiante, se tivermos tempo ainda, falar como um fenômeno muito interessante que ocorreu. Mas, enfim, ali ele se achava sob as vistas de experimentadores, não eram amadores. Então, pessoas que já com uma certa vivência, né, nos fenômenos espíritas estariam vendo, porque foram a cada reunião, reunião experimental, sessão, lavrava-se a respectiva ata para ficar o registro, a circunstância que se deu, a hora, quem se achava presente e por aí vai. E agora é interessante, né, porque a levitação, como o Douglas Home, ele levitava, ele ia até o alto, voltava, ele materializava e ele também desmaterializava objetos. Ele tinha
uma mediunidade assim muito pujante. Mas, Roberto, vamos contar aquele caso que você lembrou dele de transporte, para a gente encerrar por hoje. Então, Aquele caso que ele ia de uma cidade para outra. ele situava-se na cidade de São Vicente, na Baixada Santista, né? E porque lá também ele fundou um centro espírita mais tarde. Mas, enfim, foi já diante desse momento que nós estamos relatando agora. Então, o meio de transporte normal era o veículo, o transporte rodoviário, né? Então, ele, com alguns amigos, se achava na rodoviária. E, de repente, como que ali, eu vou tomar um café, eu ver qualquer coisa, de repente ele some. E o ônibus já estava para sair. Aí ligam para um amigo que estava aguardando eles em São Vicente, e aí fala assim, ué, mas por que vocês procuram aí o Carmine? Ele está aqui já tem uns 10 minutos. Então ele já tinha deixado os amigos a irem de ônibus, quem sabe, né? Já que se achava numa rodoviária, enquanto ele desmaterializou-se e apareceu lá em São Vicente. E nós estamos falando de uma distância significativa, né? Então, esse era o Carmine Mirabelli. Transportar o próprio corpo, né, Isso. de um local para o outro. A Sueli está dizendo, deixa eu ver aqui, vamos desde o início para a gente poder acompanhar aqui. Nós já saudamos a Sueli está passando café, bom dia para a Rita, a Cirlei, o Arnaldo desejando um ótimo dia, mandando mil beijos, bom dia para a Janete, Eudócia, Vaninha, seja bem-vinda. A Cirlei dizendo, quando criança conhecia esses lampiões, eu também, Cirlei, com camisinha branca que potencializava a claridade. Nós somos experientes de vida, né, Cirlei? Bom dia, Geraldo. A paz do Senhor Jesus nos envolva, assim seja. O Arnaldo dizendo, se não me engano, a cidade onde ele vivia era a capital do sapato. Bom dia, Márcia. Bom dia, Daniele. Muito bom. Ai, Jesus, o que eu fiz aqui que agora embolou? A Sueli dando bom dia para a família e dizendo que havia uma loja de calçados Clark aqui em Campinas, na Avenida Francisco Glicério. Hoje é a Baby Calçados. O Arnaldo está pedindo aqui uma prece, nós vamos fazer. A Cirlei dizendo, verdade, Sueli, virada para a catedral, bem no semáforo. E ela tem até uma foto, a Sueli tem até uma foto da Clark, olha só. Gente, hoje é terça-feira, hoje nós temos o nosso estudo do Evangelho, e ao final nós temos nós temos o estudo do Evangelho, 8 horas, de 8 às 8h30, e a seguir nós temos a nossa reunião de irradiação e vibração. Mas hoje, nesse momento, nós vamos unir a nossa grande rede de amor, de fraternidade, o Arnaldo, a Eudócia, a Sueli e todos os queridos amigos que se encontram agora aqui conosco, e nós vamos dirigir os nossos pensamentos a Desirê, filha do Arnaldo e da Eudócia, que se submeterá a um procedimento cirúrgico hoje, e o Arnaldo vai mentalizar a sua filha, o hospital, o médico, a equipe médica, e nós agora unidos com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento de muito amor, de muita proteção, e pedindo a presença de Dr. Bezerra de Menezes e a presença da amorável benfeitora Sheila, para que possam agora se dirigir àquele centro hospitalar
preparando todo aquele ambiente, envolvendo a todos que ali se encontram, a toda a equipe médica, a todos os pacientes, acompanhantes, a todos os trabalhadores, adentrando ali no centro cirúrgico, purificando todo aquele ambiente, toda a instrumentação cirúrgica, purificando o quarto, aonde a Desirê ficará, e com o auxílio desse benfeitor amigo, com o auxílio de Sheila, nós vamos oferecendo do nosso amor, oferecendo as nossas maiores vibrações de muita proteção, de muita paz, oferecendo do nosso magnetismo. Vamos sentindo agora o nosso coração se expandindo, envolvendo a nossa querida irmã Desirê, envolvendo toda a equipe médica, cirurgião, anestesista, instrumentadores. E nós vamos oferecendo o nosso magnetismo, e os benfeitores amigos vão agora potencializando os efeitos de cura, magnetizando o soro, magnetizando todas as aparelhagens cirúrgicas, todos os instrumentos hospitalares, para que ela possa sentir-se pacificada, harmonizada, e em torno dela, agora, uma aura de proteção, de saúde, de paz, vai sendo criada, vai sendo elaborada, e o sucesso pleno da cirurgia, nós só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, benfeitores amigos, por tudo que já está sendo realizado. E em nome de Jesus, nós agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus permaneça no coração de cada um de vocês. Nos encontramos hoje às 20 horas e amanhã daremos continuidade a esse encontro com o nosso querido Carmine Mirabelli. Paz a todos, um dia abençoado. Então, muito obrigado, meu querido Arnaldo e a nossa querida Desirê. Sucessos plenos nessa intervenção e que saibamos que os mestres verdadeiros se encontram ao lado desses que ali materializados, né, na pessoa dos prestadores de serviço na área médica, estarão intuindo, orientando e, sobretudo, assistindo a esse momento. Tudo bem? Confiemos. Muita paz e até amanhã, se Deus assim o permitir.